Graça e paz a todo esse povo de Deus. Olha a enrascada que eu me meti. Vou fazer uns vídeos ao qual tentaremos explicar alguns assuntos cabulosos. E para começar, vamos discutir sobre qual o sentido da vida. Eita lasqueira! Mas isso aí, queremos andar na contramão do mundo? Então vamos encarar os desafios de frente. Bora lá pro vídeo? Certa vez, um jornalista perguntou ao cineasta Woody Allen se ele tinha medo de morrer. De um jeito irônico, como era de costume, ele respondeu curto e objetivo: "Eu não tenho medo de morrer, só não quero estar lá quando isso acontecer." Você consegue imaginar um mundo onde as pessoas nunca envelhecem ou morrem? Parece que eu estou falando uma série da Amazon chamada Upload. A síntese dessa série é que você, quando morre, pode fazer um backup de suas memórias e descarregar em uma vida virtual, onde teoricamente você pode viver eternamente. E por quanto tempo você escolheria viver assim? Existe sentido na vida? Uma vida desse jeito? Eu acredito que ninguém ia gostar, ou quem quisesse iria pensar assim: bom, desde que não me separe das pessoas que amo. Interessante que nessa série, em certos momentos, identificamos a falta de propósito do personagem principal em viver eternamente, pois não tem graça estar naquele lugar sem um objetivo. Normalmente, pessoas de sã consciência não querem morrer, mas também não querem viver apenas por viver. Sabe, meus irmãos, a gente precisa ter um propósito, um elemento pelo qual vale a pena viver. Senão, para que lutar pela vida, não é? Que adianta nós contarmos uma piada e não termos ninguém para rir com a gente? Ter braços e ninguém para poder abraçar? O astrofísico Neil deGrasse Tyson disse certa vez que o sentido da vida não é algo que você encontra, e sim algo que você cria ao se manter sempre curioso em relação ao mundo, à natureza e ao universo. A palavra do Senhor diz no Salmo 19, verso 1: "Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos." Você entenderá que Deus está constantemente nos guiando em seus caminhos. E sem perceber, Tyson realça a busca pelo significado da vida em algo que manifesta a glória do nosso Deus, que é o universo e a natureza. Muitos filósofos conhecem os livros de Bertrand Russell, pois além de ele ser um filósofo, foi matemático e ganhador do Prêmio Nobel de 1950. Ele tornou-se um crítico ácido da fé e da religiosidade com seu livro, o clássico livro dele, Por que Não Sou Cristão? Posteriormente, esse livro se tornou um best-seller do ateísmo moderno. Sabe, irmãos, Russell ele tinha uma certa coerência no seu ceticismo, pois se ele acreditava que não há um Deus, ressurreição, nem qualquer uma das promessas bíblicas, nós somos meros produto da casualidade, tudo resultado de colocações acidentais de átomos. Sinceramente, eu acredito que uma pessoa tem que ter muita fé nesse acidente causado pelo acaso. Não é verdade? Para acreditar em toda essa existência da casualidade. Mas, enfim, seguimos. Não adianta, irmãos. Sem os sapatos da fé, nós ficamos existencialmente vazios de significado. Tal como está escrito no Salmo 119, verso 105, "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Sem norte definido na palavra do Senhor, ficamos no escuro, perdidos neste mundo e cheios de dúvidas. Sem um propósito definido e seguindo esta lógica, devemos aproveitar a vida ao máximo, pois a qualquer momento deixamos de existir. Interessante que Paulo ironiza esse tipo de pensamento. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, a segunda parte do versículo, diz assim: "Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos." Nessa passagem, Paulo cita uma referência a Isaías 22:13. Diz assim: "Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos."
Em outras palavras, se a pessoa se convencesse de que tudo se resume a morrer como animais e plantas, em breve nós vamos passar a viver como tais. Na mesma onda de aproveitar a vida enquanto se pode, alguns assumem que ela de fato não tem sentido algum, a não ser talvez aquele que cada um queira dar. Ou seja, você é senhor de si mesmo. Parece aquele ditado que diz, não é? O céu é o limite. O próprio Bertrand Russell, aos 95 anos e perto da morte, escreveu um novo ensaio de uma só página, que além de não ter título, ficou sem ser publicado por mais de 20 anos após sua morte, em 1970. Nele, o autor confessou: chegou a hora de rever a minha vida como um todo e me perguntar se ela serviu a algum propósito útil ou se foi totalmente ocupada com futilidade. Infelizmente, nenhuma resposta é possível para quem não conhece o futuro. Em poucas palavras, podemos dizer que ele disse que nenhuma resposta é possível a essas questões. Mas parece que para conter todo esse negativismo, Russell continuou: há um artista preso em cada um de nós. Solte-o para espalhar alegria por toda a parte. O que será que ele quis dizer com isso? Talvez essa resposta esteja numa declaração que ele mesmo fez lá em 1903. Para viver uma vida com significado, é preciso abandonar os interesses particulares e mesquinhos e cultivar o interesse no eterno. Mesmo ele sem nenhuma intenção religiosa, ele endossou o que lá diz a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Diz assim: e ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A existência do homem não é fruto do acaso. Não é resultado de uma combinação aleatória de fatores que em algum momento forneceu condições necessárias para o surgimento e o desenvolvimento da vida. A existência humana não é um acidente, mas é um plano de Deus. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e nesses atos de criação, Ele assim criou o homem e a mulher. Ele criou porque Ele quis, simples assim. Na verdade, tudo isso foi para manifestar a glória dele. E como somos a imagem e semelhança dele, lá tal como qual é escrito em Gênesis capítulo 1, verso 26, John Piper comenta esse versículo, dizendo que o principal objetivo de uma imagem é a sua exibição. Então, se fomos criados em imagem e semelhança de Deus, o sentido da vida não pode ser outro, a não ser refletir a Deus. Deus nos criou para que tivéssemos comunhão com Ele. Não que Ele necessitasse disso, não. E por causa do pecado, a humanidade foi separada de Deus. Mas a comunhão, ela foi perdida. Mas Deus enviou o seu Filho para que através dele o homem pudesse ser reconciliado com o Criador. A Bíblia diz que a obra redentora de Cristo é o ponto alto da manifestação da glória e da graça de Deus. Então, aquele que foi resgatado por Cristo entende que o sentido da sua vida não se esgota nesse tempo presente, mas se estende por toda uma eternidade vindoura. Sabe, irmãos, cada um de nós possui uma vocação que está em harmonia com nossos talentos, dons e habilidades naturais. Então, devemos direcionar tudo isso de modo a expressar a compreensão de que temos acerca do sentido da vida. Isso significa que em tudo o que fazemos devemos objetivar a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos fornece um exemplo bem prático disso. Olha só o que diz em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para a glória de homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Que tal atendermos ao conselho bíblico e cultivar o interesse pelas coisas eternas? Talvez, ao cultivar esse interesse, a nossa vida comece a encontrar algum significado. Qual é a sua decisão diante de tudo isso?
Lembre-se, quem adia decisões importantes arrisca que seu destino seja decidido por circunstâncias aleatórias. Tome uma decisão e creia na vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente agora, mas para todo sempre. Amém e amém.